A noite em que a mente muda de lugar. Existe algo que Napoleon Hill deixou claro em seus estudos mais profundos. Algo que não aparece logo nas primeiras leituras. Algo que só se revela para quem persiste, observa e vive o ensinamento com o coração aberto. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente muda de lugar. E essa mudança, quase sempre, acontece no silêncio, especialmente à noite, quando o mundo desacelera e a mente consciente começa a relaxar. Se você está escutando esta mensagem agora, saiba que isso não é coincidência. Hill afirmava que nada de valor entra na nossa vida por acaso. Tudo que permanece, tudo que cresce e tudo que prospera, primeiro passa pelo campo invisível da mente. E a noite é o momento em que esse campo se torna mais fértil. É quando o medo baixa a guarda, quando a razão cansa de controlar tudo e quando a semente certa pode ser plantada. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que prosperidade é esforço físico, sacrifício extremo e luta constante. Napoleon Hill nunca negou a importância da ação, mas ele foi além. Ele explicou que a ação sem alinhamento mental gera cansaço, não riqueza. Gera sobrevivência, não abundância. E é exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro a vida inteira e ainda assim sentem que algo sempre falta. Nesta primeira noite, ao ouvir esta mensagem, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não é barulho, não é explosão, é ajuste fino. É como se a mente começasse a soltar antigas programações, crenças herdadas, frases que você ouviu quando criança, ideias limitantes sobre dinheiro, merecimento e sucesso. Hill chamava isso de mudança de paradigma interno. Quando isso acontece, o mundo externo inevitavelmente responde. Existe um ponto muito importante nos ensinamentos de Napoleon Hill que poucas pessoas realmente compreendem. Ele dizia que a mente subconsciente trabalha melhor quando a mente consciente está relaxada. E não existe estado mais poderoso para isso do que o momento em que você está prestes a dormir ou acabou de acordar. É nesse estado que as ideias entram sem resistência. É nesse momento que a prosperidade começa a ser aceita como algo natural e não como algo distante. Talvez você já tenha percebido que, nos últimos tempos, sua relação com o dinheiro, com o trabalho ou com suas metas começou a parecer estranha. Nada errado, mas diferente. Uma inquietação silenciosa. Uma sensação de que você não nasceu para viver apenas pagando contas e sobrevivendo mês após mês. Napoleon Hill dizia que esse desconforto é o primeiro sinal de expansão. Antes de crescer, a mente precisa se sentir desconfortável com o pequeno. Ao escutar esta mensagem durante a noite, seu subconsciente começa a registrar novas ideias. Não ideias fantasiosas, mas conceitos profundos. Prosperidade como consequência. Dinheiro como resposta ao valor entregue. Abundância como reflexo de identidade, não de sorte. Hill repetia isso de formas diferentes ao longo de sua obra, porque sabia que a repetição cria a aceitação, e a aceitação cria realidade. Existe algo poderoso acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga explicar. Seu cérebro começa a criar novas associações. Onde antes havia medo, começa a surgir curiosidade. Onde antes havia escassez, começa a surgir possibilidade. Onde antes havia ansiedade, começa a surgir clareza. E tudo isso acontece sem esforço consciente, apenas pela exposição correta à ideia certa, no momento certo. Napoleon Hill também falava muito sobre o conceito de fé aplicada. Não uma fé religiosa apenas, mas a fé como expectativa positiva persistente. Quando você dorme após ouvir uma mensagem alinhada com prosperidade, seu cérebro continua trabalhando enquanto você descansa. Ele organiza pensamentos, cria conexões, prepara soluções. É por isso que tantas ideias surgem ao acordar.
Não é mágica, é funcionamento mental. Talvez amanhã você acorde com uma sensação diferente. Não necessariamente com dinheiro na conta, mas com uma tranquilidade nova. Uma confiança que não vem de fora. Um sentimento silencioso de que você está no caminho certo, mesmo sem saber exatamente como tudo vai se desenrolar. Hill dizia que essa é a maior prova de que o processo começou. Quando a ansiedade diminui, a prosperidade se aproxima. E aqui entra algo muito pessoal que aprendi ao estudar profundamente os ensinamentos de Napoleon Hill. A prosperidade verdadeira não chega fazendo barulho. Ela chega em forma de decisões internas. Você começa a escolher melhor, a dizer mais não para o que te drena, a dizer mais sim para o que te expande, a se respeitar mais. E isso, aos poucos, muda tudo. Nesta primeira noite, não tente entender tudo. Apenas permita que essa mensagem encontre espaço dentro de você. Permita que sua mente relaxe. Permita que sua identidade comece a se alinhar com aquilo que você deseja viver. Hill sempre dizia que você não atrai o que quer, você atrai o que você se torna. E esta noite é o início dessa transformação. Se em algum momento você sentir sono, deixe acontecer. Isso é um bom sinal. Significa que a mente consciente está cedendo espaço para o subconsciente trabalhar. E é exatamente aí que a prosperidade começa a ser construída de verdade. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser provado, apenas escutado, absorvido e sentido. Porque o que está acontecendo agora não é apenas uma mensagem, é uma reprogramação silenciosa. E isso muda tudo. O processo invisível que começa a se movimentar. Depois da primeira noite, algo curioso costuma acontecer. Você não acorda outra pessoa, mas também não acorda exatamente igual. É uma sensação sutil, quase imperceptível, como se algo tivesse se deslocado alguns milímetros dentro de você. Napoleon Hill descrevia isso como o início do alinhamento entre desejo, fé e expectativa. Não é entusiasmo exagerado, é uma calma firme. Um tipo de segurança silenciosa que não depende de resultados imediatos. Ao longo de seus estudos, Hill percebeu que a maioria das pessoas desiste justamente nessa fase, porque elas esperam sinais externos rápidos demais. Mas a prosperidade verdadeira não começa no bolso, começa no comportamento. Começa na forma como você reage às situações. Começa nas decisões pequenas, quase invisíveis, que você toma sem perceber. E é exatamente isso que começa a mudar depois que a mente absorve uma mensagem correta durante a noite. Talvez você note que certas conversas já não fazem mais sentido. Reclamações repetitivas, pensamentos de escassez, comparações constantes começam a cansar. Não porque alguém te proibiu de pensar assim, mas porque sua mente começou a buscar outro nível de estímulo. Hill afirmava que a mente humana sempre se move na direção do que ela mais alimenta. Quando você muda o alimento mental, muda também a direção da vida. Existe um princípio fundamental nos ensinamentos de Napoleon Hill que quase ninguém ensina de forma clara. O dinheiro não responde à necessidade. Ele responde à clareza. Pessoas desesperadas precisam mais, mas recebem menos. Pessoas alinhadas precisam menos, mas recebem mais. Não por injustiça do mundo, mas porque a clareza gera decisões melhores, comunicação melhor e percepção melhor de oportunidades. Depois dessa noite ouvindo esta mensagem, o subconsciente começa a trabalhar em silêncio. Ele revisa padrões antigos. Questiona crenças que antes pareciam absolutas. Reorganiza prioridades. Você pode perceber isso em detalhes simples. Uma ideia que surge do nada, um incômodo com algo que antes você tolerava, uma vontade inesperada de organizar sua vida, seu espaço, suas finanças ou até sua rotina mental. Napoleon Hill dizia que toda prosperidade duradoura começa com uma mudança de identidade.
Antes de ganhar mais, a pessoa precisa pensar como alguém que merece mais. E pensar não é repetir frases positivas apenas. Pensar é escolher diferente, é se posicionar diferente, é agir com mais consciência, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez você comece a perceber que algumas oportunidades sempre estiveram ao seu redor, mas agora parecem mais visíveis. Não porque surgiram agora, mas porque sua mente começou a reconhecê-las. Hill chamava isso de percepção seletiva. Quando o objetivo está claro, o cérebro passa a filtrar melhor a realidade. É como quando você compra um carro de determinada cor e, de repente, começa a ver aquele carro em todos os lugares. Outro ponto poderoso que começa a se manifestar nesse processo é a redução do medo. Não o medo racional, mas aquele medo difuso, que paralisa, que faz você adiar decisões importantes. Quando a mente entra em alinhamento, o medo não some totalmente, mas perde o controle. Ele deixa de ser o piloto e vira apenas um passageiro, e isso muda tudo. Você pode até enfrentar desafios nos próximos dias. Hill nunca prometeu ausência de obstáculos. Pelo contrário, ele dizia que os obstáculos costumam surgir justamente quando a mente começa a se expandir. A diferença é que agora você reage de outro lugar. Menos emoção descontrolada, mais estratégia. Menos vitimismo, mais responsabilidade. Menos urgência, mais direção. Existe algo quase imperceptível que começa a acontecer com quem passa por esse processo. A forma de falar muda, o tom muda, as palavras mudam e o mundo responde a isso. As pessoas começam a te ouvir de forma diferente. As oportunidades começam a surgir em conversas simples. Convites aparecem onde antes havia silêncio. Isso não é sorte, é sintonia. Napoleon Hill afirmava que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção suficiente. Quando você escuta uma mensagem alinhada com prosperidade antes de dormir, você está ensinando sua mente a aceitar uma nova narrativa. Uma narrativa onde o sucesso não é um acidente, mas uma consequência natural. Talvez você ainda não veja resultados concretos. E tudo bem. Hill ensinava que o invisível sempre vem antes do visível. A raiz cresce antes da árvore aparecer. O alicerce é construído antes da casa subir. Quem entende isso não se desespera. Confia no processo e continua alimentando a mente correta. Essa fase exige algo simples, mas poderoso: constância. Não ansiedade, não cobrança excessiva, apenas constância. Continuar ouvindo, refletindo, ajustando pensamentos e decisões. Porque a prosperidade não responde à pressa. Ela responde à coerência. E enquanto você segue nesse ritmo, algo importante começa a se preparar para acontecer. Uma mudança mais concreta. Um movimento externo que reflete o ajuste interno que já foi feito. É aí que muitas pessoas se surpreendem, porque quando acontece, parece rápido, mas na verdade estava sendo construído em silêncio há muito tempo. A próxima etapa revela exatamente como esse movimento externo começa a se manifestar. Quando a prosperidade começa a se revelar no mundo real, depois que o processo interno se estabiliza, algo inevitável acontece. O mundo externo começa a responder. Napoleon Hill afirmava com absoluta convicção que a realidade é apenas um espelho atrasado do estado mental dominante. Por isso, quando a mente muda de lugar, a vida leva um tempo para acompanhar, mas ela a acompanha. E quando a acompanha, parece que tudo começa a se encaixar quase ao mesmo tempo. Nesta fase, a prosperidade não chega como um prêmio inesperado, mas como uma sequência lógica de acontecimentos. Uma conversa certa no momento certo. Uma decisão que você toma quase sem esforço, mas que muda completamente o rumo das coisas. Uma oportunidade que surge não como algo distante, mas como algo possível, acessível, concreto.
Hill dizia que quando a mente está preparada, as oportunidades deixam de se esconder. Talvez você perceba que começa a confiar mais em si mesmo. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança silenciosa, firme, madura. Aquela sensação de que, independentemente do que aconteça, você dará um jeito. Isso é prosperidade em seu estágio mais puro, porque o dinheiro é apenas uma extensão dessa segurança interna. Quem confia em si mesmo cria valor com mais facilidade. Quem cria valor é sempre recompensado. Algo muito importante começa a acontecer com quem passa por esse processo depois de uma noite ouvindo a mensagem certa. A pressa diminui. E isso é um sinal claro de alinhamento. Pessoas desalinhadas vivem com urgência. Pessoas alinhadas vivem com direção. Napoleon Hill dizia que a calma é uma evidência de poder interno. Quando você não precisa correr desesperadamente, você começa a enxergar melhor. Os resultados começam a surgir, mas de forma natural. Pode ser um aumento de renda, pode ser um novo projeto, pode ser uma ideia que finalmente sai do papel. Pode ser alguém que te procura oferecendo algo que antes você teria que correr atrás. Não importa a forma, o que importa é a origem. Tudo isso nasce de dentro para fora. Existe algo que poucas pessoas percebem quando começam a prosperar. A identidade muda antes do estilo de vida. Você começa a se comportar como alguém que respeita seu tempo, sua energia e seu valor. Começa a se afastar do que drena. Começa a investir mais no que constrói. Hill reforçava que o sucesso sustentável é sempre resultado de escolhas consistentes, não de explosões momentâneas. Talvez você também perceba que algumas portas se fecham, e isso pode causar estranheza no início. Mas Napoleon Hill ensinava que portas que se fecham durante o processo de prosperidade não são perdas, são proteções. São caminhos que não combinam mais com quem você está se tornando. A vida começa a eliminar excessos para abrir espaço para algo maior. Outro sinal claro dessa fase é a mudança na forma como você lida com dinheiro. Menos ansiedade ao gastar, mais consciência ao investir, menos culpa ao receber, mais gratidão ao prosperar. Isso acontece porque o dinheiro deixa de ser um símbolo emocional de medo ou escassez e passa a ser apenas uma ferramenta. E quando o dinheiro vira ferramenta, ele flui melhor. Napoleon Hill falava muito sobre a ideia de que a riqueza começa quando você se torna uma pessoa de valor elevado. Valor não no sentido moral apenas, mas no sentido de utilidade, clareza e entrega. Quando você se pergunta todos os dias como pode servir melhor, resolver melhor e contribuir melhor, a prosperidade encontra caminho. E isso começa a acontecer quase sem esforço consciente. Você pode olhar para trás e perceber que tudo começou com algo simples. Uma noite, uma mensagem, um momento de silêncio, um instante de abertura. É assim que as grandes transformações começam. Não com barulho, mas com permissão. Permissão para pensar diferente, para sentir diferente, para escolher diferente. Hill dizia que a maior tragédia humana não é falhar, é viver sem nunca descobrir o próprio potencial. Quando você se permite passar por esse processo, você começa a acessar partes de si que estavam adormecidas. Talentos, ideias, coragem e visão que sempre estiveram aí, apenas esperando o ambiente mental certo para emergir. Se você chegou até aqui, saiba que isso já é um sinal. Pessoas desalinhadas não permanecem. Pessoas prontas sentem algo diferente ao ouvir esse tipo de mensagem. Uma identificação silenciosa, um reconhecimento interno, como se algo dissesse, é isso. E quando esse reconhecimento acontece, o caminho se abre. A prosperidade não é um evento isolado, é um estado contínuo de alinhamento entre quem você é, o que você pensa e como você age. E uma única noite, quando usada corretamente, pode ser o ponto de virada.
Porque não foi apenas uma noite ouvindo uma mensagem. Foi a noite em que você decidiu mudar de nível. E quando isso acontece, a vida responde. Se esta mensagem fez sentido para você, permita que ela continue trabalhando dentro de você nas próximas noites, porque agora o processo já começou.